atenção no que você vai ouvir agora. Você tem algum tipo de preconceito? Na sociedade, eu acho que está envolvido assim, na pessoa. O preconceito que eu tenho contra você. Eu não posso ter preconceito. Hoje em dia na sociedade a gente fica tendo esse preconceito com a pessoa, porque nós temos livre-arbítrio de ser o que a gente quer ser. A Constituição nos garante isso. Então eu acho que nós temos o livre-arbítrio de ser o que a gente quer. Assim, não prejudicando o outro. Eu sei, não... Assim, na discriminação. Nós não devemos discriminar as pessoas. Esse que é o preconceito, a discriminação. Não é isso? Então, o meu ponto de vista? O meu ponto de vista é você respeitar o ser humano em si. Eu vejo que hoje nós vivemos num círculo que o que acontece? As pessoas não respeitam a individualidade do outro. E hoje para você, eu acho assim, para você ser feliz, você tem que ter individualidade. Você tem que ter a sua individualidade e respeitar o outro. Esse que é o meu ponto de vista. Preconceito é você deixar alguém à margem de uma cultura, de uma sociedade. O preconceito, isso aí tem que ter lei para combater isso. A própria palavra já indica o que é, né? Ela já diz, né? É uma ideia que você faz antes de sequer conhecer essa ideia profundamente. Por isso ela é um preconceito, ela não é um conceito. Então veja bem, o que acaba sendo muitas vezes a manifestação desse preconceito, que é normalmente quando se discute preconceito é o que se trata, né? De quando as pessoas expõem preconceito. As pessoas fazerem julgamentos e apontarem culpados, apontarem problemas a partir de conceitos muito frágeis, a partir de ideias muito pouco discutidas. A gente se lembra muito do preconceito racial, por exemplo. Então, o que é um preconceito racial? Por não conhecer a cultura negra, por exemplo, né? Mas pode ser indígena ou qualquer outra etnia, mas por não conhecer, por exemplo, um determinado povo, uma determinada cultura, uma determinada etnia, você ainda assim insiste em emitir opiniões, muitas vezes equivocadas, sobre aquele povo, aquela etnia, aquelas pessoas. Então você pratica um preconceito, ou seja, você pré-julga sem conhecer. E isso é um problema seríssimo hoje no país. Preconceito é discriminação. O que o senhor acha das pessoas que não conseguem conter o preconceito? Muitas pessoas, elas têm, mas não assumem. O que o senhor acha disso? Eu acho que é uma questão de cultura e educação, principalmente. De novo. Então, tem que ser punido assim, severamente, de acordo com a lei, né? Dentro da lei. Pessoas descontroladas. Agora uma pergunta um pouco particular. A senhora se acha uma pessoa preconceituosa? Não. Não tem nenhum tipo de preconceito? Eu provavelmente tenho. Provavelmente não, eu tenho certeza que eu tenho meus preconceitos. Eu tenho muitas ideias erradas a respeito de várias coisas, enfim, alguns preconceitos são aqueles preconceitos que não são só meus, mas parece que é de uma sociedade, de uma cultura social inteira, né? Eu tenho alguns, outros eu tive e deixei de ter por autorreflexão, as influências boas somadas à minha autorreflexão. Falei, poxa, peraí, por que eu fico, às vezes, fazendo uma piada, por exemplo? Às vezes a piada é uma manifestação de preconceito, a gente que não percebe, né? A gente acha engraçado, né? Mas, por exemplo, às vezes eu brincava com certas coisas, de uns anos pra cá eu fiquei pensando, puxa vida, mas por que eu estou fazendo isso, né? Vamos ver qual que é vamos ver esse outro lado, por exemplo, da história. Ver o outro lado, né? Isso é muito comum na minha rádio, essa coisa de ver o outro lado. Então, assim, aí eu mudei alguns preconceitos. Outros eu talvez ainda tenha. Eu ainda tenho, na verdade, né? Que eu estou trabalhando para tentar rompê-los. Talvez eu nunca vá conseguir, né? Porque são coisas que vêm na nossa própria criação, muitas vezes, das influências, como você falou. Mas eu acredito que, tomara
para que eu consiga romper, se Deus quiser, todos os meus preconceitos, não ter preconceitos, enfim, eu acho que é uma meta que deveria ser não só minha, mas de todo mundo. Não, Não tem nenhum tipo de eu preconceito. não tenho preconceito. Eu respeito as pessoas. Respeito todos. A senhora não olha feio pra nenhuma etnia, nenhum grupo diferente. Então, é assim, às vezes até eu não aceito. Mas eu acho que a individualidade é de cada um. Tem muita coisa assim que você vê e vira. Às vezes fala, eu não tenho preconceito. Mas no fundo, você tem. Acho que todos nós temos. No fundo, todos nós temos um pouco de preconceito. Às vezes você fala assim, o filho da minha amiga é gay, tudo bem. Agora quando você fala, meu filho é gay, pronto. Aí você já tem aquele preconceito dentro da tua casa. Você aceita os outros, mas dentro da tua casa, às vezes tem o preconceito dentro da tua casa mesmo. Entendeu? Você às vezes aceita os outros, mas quando é com você, você fala, não tem muito disso? Entendeu? Na rua. Tá na rua, não tá. Eu tô assim, se eu ver um cara assim, dois caras assim, eu acho assim, diferente. Eu olho assim. Ter preconceito, eu acho que dentro da gente, a gente tem. Tem um preconceito dentro da gente. Mas é que você olha, ele não tá te prejudicando. Por que eu vou lá e vou falar, falando que isso, tal? Não tá me prejudicando. É entre eles, problema deles. Eu sou desse jeito. Eu não interfiro. Porque tem gente que vai lá, bate, dá paulada, mata. Entendeu? Eu sou contra isso. Eu sou contra. Se eu ver acontecer, tiver assim, dois caras namorando, se beijando, e outro querendo matar, bater, eu sou a primeira a denunciar aqueles que estão fazendo. Porque eles têm o livre-arbítrio deles fazer o que ele quer. A Constituição garante isso para nós. Eu acho assim que é cada um na sua, né? Abre cada um no seu quadrado. Então, se a gente cuidar da vida da gente, eu acho que já é o suficiente, né? A senhora, O tempo você vai perder cuidando da vida dos outros, você combate você a senhora mesmo. respeita todos. Eu acredito